Queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nosso Deus triuno, soberano, Senhor de tudo e de todos, dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, Pai do nosso amado Senhor Jesus, Redentor nosso, aquele que por amor se fez carne, habitou entre nós, sujeito à lei, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Perfeito em todas as suas ações, sem pecado algum, ente santo de Deus. Obedeceu perfeitamente a lei por nós. Realizou uma obra gloriosa de salvação em nosso lugar na cruz, nos substituindo os eleitos do Pai, que o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia para a nossa justificação. Portanto, em nome dele, para a glória dele, ele é o centro deste culto, o amado da nossa alma, aquele que aguardamos a sua vinda pessoal para o vermos face a face. E estamos com ele eternamente. E no poder do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Deus, que foi nos dado por graça no Pentecostes e que permanece, está conosco e em nós, é quem opera o chamado eficaz para a salvação, segundo os propósitos eternos de Deus, regenerando-os, aplicando todos os recursos da obra de Cristo na vida deste eleito e vindo habitar nele para sustentar a sua fé, perseverança, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso ensinador. Sem ele não podemos fazer nada. Por isso é no poder do Espírito Santo que nos ensina. O Senhor Jesus disse, sereis todos ensinados por Deus. Então, é nesta expectativa de fé que nós vamos abrir o santo livro do Senhor. Bendita palavra de Deus. Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, porque vamos tratar das Escrituras. E esse texto é um texto precioso, 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do verso de número 14. 2 Timóteo 3, 14 até 17. Ouçamos com toda a atenção, interesse, amor, reverência à voz do Deus triuno. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, humildemente, cônscios da nossa miserabilidade, pecado, inabilidade total, que não podemos fazer absolutamente nada sem Ti. É que, Senhor, rogamos nesse instante a ação imprescindível do Teu Espírito Santo,
neste momento de pregação da Tua palavra, de ensino das Escrituras. Rogamos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Dá a mim, o pregador, a graça de ser fiel à Tua palavra. Não permita, Senhor, que eu venha fazer qualquer consideração do Teu livro santo pela minha própria carne. Mas, Senhor, que o Teu Espírito esteja iluminando aqui a minha mente. E se manifeste de forma gloriosa, usando-me, para que ao pregar com fidelidade, ou ensinar com fidelidade, então seja o Senhor mesmo falando. Opera aquela manifestação de espírito e poder, também no meio da congregação, operando em cada coração com poder, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Oh, glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica, engrandece, enaltece, exalta o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua pessoa bendita. E glorifica a Tua palavra, operando de forma gloriosa em cada coração, com poder. E a Ti, unicamente a Ti, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, hoje e para sempre. Amém. Algumas coisas com relação às Escrituras, a palavra de Deus, que nós precisamos ter bem claro e bem firmadas em nossa mente. É fundamental que tenhamos esse discernimento com relação às Escrituras. Porque tudo o mais da nossa fé, daquilo que cremos e esperamos, depende disso. Nós não temos outra fonte. Não será, em absoluto, o pensamento humano, no seu progresso, que haverá de trazer as normas que irão nortear a nossa vida cristã, e muito menos qualquer nova revelação. Mas a Escritura, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é divina, ela é eterna. Ela está intimamente conectada com Deus. Ela faz parte de Deus, porque é a voz de Deus, é Deus falando. John Owen, o puritano, ensina que a palavra de Deus, ela se formou nos céus, no coração de Deus. E foi sendo revelada progressivamente por inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Deus, aos santos. E por ordem do próprio Senhor, registrada, para que ficasse gravada, a fim de que por todas as gerações, enquanto houver mundo, e a igreja existindo aqui, fosse Deus mesmo dirigindo o seu povo. Se nós abrirmos, por exemplo, no Salmo 56, você abre lá.
E nós lemos verso 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança. Veja, em Deus, cuja palavra eu exalto. E no verso 10, ele diz, em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Veja que ele está aqui tratando a palavra de Deus divinamente, como objeto de louvor, porque ela está ligada intimamente à divindade de Deus. Nós podemos afirmar claramente, quando ouvimos as Escrituras, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus falando, é voz divina, absolutamente perfeita, inerrante, autoritativa. Deus falando, Deus falando. Os puritanos chegavam a dizer, de forma assim, bem para compreendermos, que Velho e Novo Testamentos formam os lábios inferiores e superiores de Deus. Então, quando Deus fala, Deus move os seus lábios e fala quando a palavra de Deus é proferida, lida, ensinada, pregada com fidelidade. Deus está falando. Mas nós precisamos, então, compreender como foi que Deus nos concedeu esta palavra. Os estudiosos, então, estão sempre procurando e pesquisando compreender da própria Escritura como é que Deus nos legou a sua bendita palavra para que estivesse aqui conosco. Então, eles falam que, a princípio, Deus se revelava em teofanias e trazia a palavra de forma direta aos patriarcas. Desde o próprio Adão, quando Deus conversava com ele na viração do dia, Adão foi guardando na mente, no coração, aquilo que Deus lhe revelou. Passou aos seus filhos. Nós vemos, por exemplo, Abel prestando um culto que agradou a Deus e que foi pela fé, e então foi conforme ele creu e recebeu a palavra e o ensino do seu pai. É por isso que Hebreus diz que pela fé ele ofereceu um culto que Deus se agradou e aceitou. Já Caim, não. Caim desconsiderou o ensino do seu pai e quis trazer ofertas ou um culto das suas próprias obras, sem o cerne do culto, que é Cristo, representado no sangue e na gordura do sacrifício. Então, veja, de forma oral, foi a palavra de Deus transmitida. Vieram os patriarcas, e eles, então, também receberam revelações da parte do Senhor. Esse foi um período em que, de forma oral, se transmitiu a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo estava ali, guardando, vigiando bem, para que o que foi guardado na mente, na memória, na transmissão de pai para filho, pelo Espírito Santo foi guardado a fidelidade, a precisão,
daquilo que Deus quis revelar. Progressivamente. Foi assim Deus fazendo. Até o momento em que chega Moisés. Porque esse foi o momento em que Deus preparou para que a palavra de Deus fosse escrita, registrada. E é aí, então, que nós devemos observar alguns aspectos importantes que estão ligados a esta ação de Deus no registro da sua palavra. E uma delas é a operação de sinais e prodígios. Deus estabeleceu que o agiógrafo, aquele que iria escrever e que receberia a inspiração do Espírito Santo para registrar a palavra de Deus, fosse acreditado como alguém escolhido por Deus para fazer isto. E a forma que Deus usou para que ele fosse acreditado como alguém que falava da parte de Deus e que registrava com fidelidade a palavra de Deus, foi realizar sinais e prodígios. Então, se você for lá para Êxodo, quando pela primeira vez nós temos o registro de que, de fato, a palavra de Deus foi escrita, no capítulo 19, do verso 16 até o verso 25, nós temos o relato de manifestações extraordinárias e poderosas do poder de Deus. E Moisés a figura destacada como alguém e o único que poderia permanecer no meio desta manifestação gloriosa de poder. Foi no Monte Sinai, o monte todo fumegava, eu vou rapidamente apenas escrever. O Senhor descera sobre ele em fogo, sua fumaça subiu como fumaça, é o verso 18, de uma fornalha, todo o monte tremia grandemente, o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia no trovão, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Mas veja que os outros, os sacerdotes, subiram até um ponto, mas não podiam ultrapassar. Senão iriam morrer. Verso 24 diz que ele replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu, Arão contigo, o sacerdote. Porém, o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que eu não os vira. Então, ele destaca a figura de Moisés. E o povo compreendeu isso. Entendeu que ele realmente foi escolhido por Deus para receber a palavra de Deus para eles. No capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. E a partir do verso 18, o povo diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando isso, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então aqui está Moisés sendo destacado dentre o povo, no meio de sinais e prodígios, de grande manifestação do poder de Deus, para ser o primeiro que iria escrever, registrar a palavra. Mas notem uma coisa, Moisés aqui, ele é destacado pelo povo e reconhecido como um mediador, porque eles não queriam se aproximar de Deus, eles estavam temerosos.
e é justo que estivessem mesmo. E então Moisés foi estabelecido e reconhecido por eles como alguém que poderia se aproximar de Deus, receber de Deus a palavra para transmitir a eles. Isto é Cristo. Ele aqui é uma figura de Cristo, ele é um tipo de Cristo, porque Cristo é o mediador que Deus destacou, determinou, desde a eternidade, Filho unigênito do Pai, para ser aquele que haveria de trazer-nos a palavra. Então não é Moisés que está trazendo a palavra, mas é Cristo quem está aqui, representado em Moisés, já recebendo ou nos transmitindo a revelação de Deus. Se nós abrirmos lá em 1 Pedro, você vai ver que isso é verdade. É essa a razão por que a palavra de Deus é chamada de palavra de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, o Espírito de Cristo estava lá em Moisés e nos profetas do Antigo Testamento, e era o Espírito de Cristo mesmo quem dava a inspiração das Escrituras que estavam sendo entregues progressivamente à Igreja do Senhor. Nós temos hoje muito entendimento errado com relação ao lugar dos sinais e prodígios. Mas o que nós vemos pelas Escrituras é que eles estavam ligados estreitamente, e eu diria unicamente, exclusivamente, ao processo da revelação das Escrituras. Aí nós vemos, por exemplo, todos os profetas, se você ler com cuidado, eles são acompanhados por manifestações extraordinárias. Eles sempre começam seus livros com algum acontecimento, uma visão, algo extraordinário, porque era assim que o povo iria acreditar e recebê-lo como instrumento de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo no primeiro livro dos Reis. No capítulo 17. É uma história maravilhosa. Elias vai e é sustentado por uma viúva pobre que está morrendo. A fome era grande. Então, ela disse, olha, o senhor vem aqui para eu lhe sustentar, eu não tenho nada. Não, você vai e faz um bolo primeiro para mim e tal. Eu disse, como? Eu tenho aqui uma farinhazinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Estou com uns cavacos aqui que eu peguei. Vou cozinhar, comer com meu filho e morrer. Não tem mais nada. Não, faça. E a gente sabe da história, né? Ela vai, obedece, fez, e não faltou farinha, não faltou azeite, nada. Mas aconteceu um episódio. Verso de número 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho?
ele lhe disse: dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias. A alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Agora preste atenção. Então a mulher disse: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Veja, um prodígio, um milagre, uma manifestação extraordinária do poder de Deus. E então Elias foi reconhecido como profeta, e que a palavra de Deus era verdade na sua boca. Então, este é o processo. Então, por esta razão, o Senhor Jesus Cristo veio realizando sinais e prodígios. Se nós abrirmos em Deuteronômio, é bom a gente ver isso, que ele é prometido como um profeta. Jesus é prometido como profeta. Veja, Deuteronômio 18:15 diz assim: Moisés está dizendo, claro, pelo Espírito Santo, ele está dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de seus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, Moisés fala que Cristo virá como um profeta. Quer dizer, ele está atuando pelo seu Espírito nos profetas para que a palavra de Deus venha, mas ele se manifestará em carne neste mundo e trará a revelação de Deus completa, final, de forma poderosa, com sinais e prodígios. E veja, há uma peculiaridade aqui com relação à forma como o Senhor Jesus traria a revelação. Moisés, na antiga aliança, no Velho Testamento, ele é o ápice da revelação no Velho Testamento. Algo acontece muito peculiar com Moisés, diferentemente dos demais profetas. Mas exatamente porque ele tipificava Cristo neste processo da revelação. Vamos abrir em Números, no capítulo 12. Veja como era de fato especial o ato de trazer a revelação, ou de se dar a revelação para com Moisés. Números capítulo 12. Houve uma sedição. Os 2 irmãos, Miriam e Arão, se levantaram contra Moisés. Não é só você que é profeta, não. Nós também somos profetas e tal. Eles não sabem as razões particulares dessa celeuma. Mas veja o que o Senhor fala. No verso de número 6, o Senhor dá uma palavra. Verso 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão,
a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Então veja que era diferente com Moisés. Era uma revelação direta. Boca a boca eu falo com ele. Ele vê a minha forma. Não sabemos exatamente o que significa essa forma. Não é também nosso assunto, mas Deus não tem forma, Deus é espírito, mas havia, de fato, algo muito especial nesta relação de Moisés como tipo de Cristo, quando recebia a revelação de Deus. Não era como os demais profetas, enigmas, sonhos, não sei o quê. Não, era algo realmente por causa de Cristo. E por isso ele disse, ele tinha certeza, ele sabia disso. Não é por minha causa, mas é por causa de Cristo. E ele então disse, olha, vai surgir um profeta, é Cristo. E ele então vai falar, a ele ouvir. Aí nós vamos lá para João, agora no Testamento, no capítulo 4, quando o Senhor se encontra com a mulher samaritana, e nós percebemos aqui que isso que foi dito por Moisés ficou na mente do povo. Mesmo os samaritanos que eram miscigenados, mas eles tinham esperança do Messias, eles conheciam Moisés, e eles sabiam que esse profeta um dia haveria de chegar, e que seria o Messias. É assim que nós vemos esta mulher samaritana deixando transparecer essa convicção. João 4, vamos começar, verso 22. Vós adorais o que não sabeis, que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora veja o que ela diz. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Isto é, trará revelação completa. Completa, total. É o profeta prometido por Moisés. Ele vem e vai nos ensinar tudo. Toda a revelação. E Jesus disse, eu o sou. Eu que falo contigo. Eu sou esse profeta que vim para trazer a revelação total. Todas as coisas. Assim, Cristo está absolutamente consciente de que ele veio para encerrar o cano. Ele que começou, ele vai completar. Aí talvez você diga, mas como? Cristo morreu e os apóstolos ficaram aí ainda trazendo revelação. Sim, é verdade. Mas não era deles, era a revelação de Cristo. Se você for lá para João... Um pouquinho que eu já digo. João capítulo 14, verso 26, Jesus diz assim para os seus discípulos,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a inspiração do Espírito Santo para os apóstolos era, na verdade, a inspiração de Cristo. Ele não disse outra coisa senão a palavra de Cristo, a revelação que Cristo trouxe. Então, ele veio, sim, trazer a revelação total, ou como diz lá em Daniel, selar a profecia. É muito interessante isso. Eu, preocupado com o tempo, que eu acho que eu devia já terminar, mas... Daniel, no capítulo 9, que trata das 70 semanas, você lembra? Ele fala que ele viria, o Senhor Jesus viria, dar fim à iniquidade e selar a profecia. Então, Cristo veio, espiou a culpa do seu povo e selou a profecia. Quer dizer, completou o cano. Essa é a obra de Cristo. Parte ele fez encarnado e parte ele fez pelo Espírito Santo, que não disse nada de si mesmo, mas do que ouviu de Cristo. E completou, assim, pela obra de Cristo, a revelação. Então, Cristo veio e trouxe a palavra final. E com sinais e prodígios, para que crescem que ele era o Filho de Deus, divino, mas também por causa deste ofício precioso de profeta, designado desde a eternidade para trazer a revelação de Deus. Ele foi acreditado como profeta por causa dos sinais e prodígios extraordinários, maiores que todos. Ninguém se compara a Cristo nas realizações de milagres, sinais e prodígios, por causa do seu ofício de profeta, trazendo a revelação de Deus. Mas então, os apóstolos prosseguem realizando a obra de Cristo, trazendo a revelação. Se nós abrirmos em Atos, no capítulo 14, os apóstolos estão aqui, Paulo e Barnabé e tal. Verso 13. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Por mãos deles, quer dizer, dos apóstolos, se fizessem sinais e prodígios. No capítulo 5, verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre ele, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque eles foram usados por Deus
para registrar a revelação de Deus. Por isso que os sinais e prodígios iminentemente foi derramado sobre eles pelo Espírito para que eles realizassem, por causa desta tarefa, especificamente. E esses sinais foram chamados de credenciais apostólicas. Então, se você abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Credenciais. O que é uma credencial? É uma distinção. Né? Se você vai trabalhar numa firma, você tem, tem que usar aquela credencial ali como alguém que pertence à firma, trabalha lá, para você ter livre acesso. Você entra, nenhum intruso vai aparecer lá, porque não tem a identificação. Então, as credenciais eram especificamente dos apóstolos. Mas a Bíblia fala que o povo fazia sinais e prodígios. Então, há um entendimento aqui meio conflitante. Porque se a Bíblia diz que os apóstolos que tinham as credenciais, e as credenciais eram operar sinais e prodígios, então acaba a distinção. Se todo o povo tem credencial, não tem mais distinção. Todos realizam sinais e prodígios. E eu vou... Porque, meus irmãos, eu também tive muito problema. Me lembro, quando jovem, que eu tinha dificuldade com relação a sinais e prodígios. Não compreendia essa distinção e nem esta estreita ligação entre sinais e prodígios e a revelação que estava sendo dada. E a importância de quem iria escrever as Escrituras tivessem esta prerrogativa de sinais e prodígios. Eu não compreendia. Eu lia, por exemplo, Marcos, e eu acho que você também já teve essa dúvida, que talvez... quando você lê lá no final de Marcos, lembra? Que diz assim... capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí você diz, olha, esses sinais seguirão os que creem. Então é para todo crente. Todo crente tem que realizar sinais e prodígios. Isso é o que, na nossa ignorância bíblica, porque era o meu caso, nós não podemos ler a palavra de Deus sem meditar, estudar e comparar texto com texto, porque a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Há outros textos. Cuidado, então. Não bote o dedo assim e diga, é isso que você precisa ver. Que aqui, esta é uma palavra que está sendo dada dentro de um contexto que nós chamamos histórico-redentivo. É um contexto apostólico, que sob a égide dos apóstolos,
estas coisas poderiam acontecer, sim, de fato, com algum crente que eventualmente tivesse o dom de curar, de expelir demônios. Mas isto sob a égide dos apóstolos, talvez até com imposição de mãos deles. Alguém teria esta prerrogativa. De tal sorte que, se alguém na igreja tivesse esse dom, alguém poderia perguntar: como foi? Que apóstolo impôs as mãos ou orou para que você pudesse receber esse dom? Porque perceba, o propósito do milagre não é simplesmente a glória de Deus, mas é também a conferir autoridade, respeito, distinção àquele que haveria de trazer pela inspiração o registro da revelação de Deus. Isso era marca registrada no tempo apostólico. Os apóstolos tinham esta prerrogativa porque eram agiógrafos. Eles é que escreviam a revelação de Deus. E eles receberam, portanto, esta distinção. Deixe-me ver se acho aqui um texto que também vai ajudar você a compreender isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo é reconhecido assim como alguém distinguido por Deus para escrever, trazer a revelação. Verso 13, 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Veja, ele era um homem. E quando ele traz, então, uma revelação, ele não está dizendo, olha, está escrito em tal lugar. Não, ele está dizendo, Deus diz assim. Imagine, você lá, membro da igreja primitiva, ouvindo o apóstolo Paulo dizendo, Deus diz assim. Assim diz o Senhor. E dá a palavra. Qual a razão para você dizer, não é palavra de homem? É palavra de Deus. Mas Deus concedeu ao apóstolo Paulo as credenciais de apóstolo, e então ele era acreditado perante o povo por causa dos sinais e prodígios de que, de fato, aquilo que vinha agora na sua boca era inspirado pelo Espírito Santo e se constituía a palavra não de homem, mas de Deus. Então, eu vou concluir, porque depois vou recomeçar na aula. Aliás, vou continuar na aula. Nós entendemos, portanto, que com a finalização do cânon sagrado, quando a revelação de Deus foi dada por completa, cessaram os sinais e prodígios, as manifestações de sinais e prodígios. Dada a alguém para realizá-los. Presta atenção, eu não estou dizendo que Deus não faz mais milagres. Não é isso. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele ouve as nossas orações. A igreja ora, a Bíblia diz, orai uns pelos outros para seres curados. Muito vale a oração do justo por sua eficácia. E nós oramos por situações difíceis e problemas,
E Deus, graciosamente, segundo a sua vontade soberana, opera como Ele quer. Mas, esses que se dizem como tendo recebido de Deus, se chamam apóstolos e querem realizar, venham os aleijados, os tal, vamos fazer aqui uma oração. Isso não tem respaldo bíblico. Eu me lembro e agora localizei, estou muito feliz com isso. Perguntaram para Calvino. E isso ele escrevendo ao rei, disse que foi confrontado pelos católicos, né, que não aceitavam a reforma, e foi confrontado dizendo, cadê os milagres nessa sua, agora, nova igreja aí? Cadê os milagres? A resposta de Calvino, bem simples. Para quê? Milagres. Não estamos forjando um novo evangelho. Nós temos os milagres registrados nas Escrituras com os quais a palavra que sustentamos foi autentificada ou autenticada. Então, ofício de realizar sinais e prodígios acabou. Porque a palavra de Deus acabou, não tem novo evangelho. Por isso, nós estamos aqui ensinando que esses sinais e prodígios, eles foram ligados ao processo da revelação entregue a nós, as Escrituras. E foi necessário que eles acontecessem para que a palavra fosse autenticada. Os autores, aqueles que o Senhor usou, fossem reconhecidos como, de fato, designados por Deus para trazer com autoridade e fidelidade a palavra inerrante de Deus. Eu quero que eu desejo aqui nisso que o Espírito Santo possa, primeiro, comunicar ao seu coração o valor das Escrituras, para que você tenha amor por elas, reverência, temor, creia no seu poder, porque ela é divina. A palavra de Deus é divina. Eu gosto daquela palavra de Jesus que diz, as minhas palavras são espírito e vida. Sabe, quer dizer, elas funcionam. Você fala, você diz, proclama, e ela tem vida no espírito em si mesma, operando nos corações. É ela que converte, é ela que cura tudo que há de errado e ruim, é ela que derruba as barreiras, é ela que muda a mente e regenera e dá vida. Creia nisso de todo o coração. Nós estamos vivendo uma hora e um momento em que a palavra de Deus está sendo desacreditada e as pessoas estão querendo adicionar pragmatismo, filosofia humana, psicologia e não sei mais o quê. Não, ela é suficiente e poderosa. O apóstolo Paulo diz, não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Você vê pessoas antagônicas, incrédulas, cheias de demônios, pessoas, às vezes, importantes, cheias de sabedoria humana na mente, e você, humanamente, diz, é impossível que essa pessoa venha a se render a Cristo. Mas pregue a palavra. Eu, como uma vez disse John MacArthur, eu me lembro, solte o leão. Solte. Solte para ver. E ele vai, a palavra de Deus, de uma forma poderosa, extraordinária. Você não pode imaginar.
creia nela de todo o coração. Não se sinta envergonhado em citar a palavra de Deus e principalmente pregar a vergonha ou o escândalo do Evangelho da cruz. Mas diga, pregue, fale. E encerrar com uma experiência que eu tive, não gosto de contar testemunho não, mas só para firmar, eu estava pregando na praça, jovem ainda, lá em São Paulo. E a gente, quando terminava, conversava com... Eram muitos jovens que passavam, e ali havia a faculdade de São Francisco, então, bem perto, aqueles intelectuais e tal. E eu estava fazendo um seminário, fui conversar com um jovem, ele começou a falar, isso é bobagem. Que isso aí? E citando Sócrates, não sei o quê. E eu, jovem, falei, não é assim. Estava aprendendo filosofia também lá no seminário. Não, isso, tal, Sócrates, não sei quem, papapá. E gente juntando, e nada. Sabe o que é nada? Às vezes nada. E o cabra cada vez mais duro. Me veio à mente assim, fala para ele do sangue. Nossa, que absurdo, vou falar do sangue, nem o assunto, nem como que eu vou introduzir isso. É o Evangelho, é o sangue de Cristo. Esse rapaz está precisando do sangue. Aí aquela conversa, só você precisa do sangue. Ele parou assim, olhou. Aí ficou assim, o sangue, você não sabe de nada. O sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus bendito, é que nos purifica de todo pecado. Sangue de judeu glorioso, extraordinário, Filho do Deus eterno, que se fez carne, que é Deus, mas que se fez homem e derramou sangue divino, que purifica do pecado. É dele que você precisa. Você não tem paz, você é um frustrado, angustiado, triste, não tem razão de viver, o seu conhecimento não serve para nada, você está culpado diante de Deus e condenado. E só o sangue pode livrar você da ira vindoura. Saiu, sabe? Foi. Uma palavra mais saiu da sua boca. E você pode não acreditar, mas eu, naquela hora, fazia isso. Naquele tempo, fazia. Inclina a cabeça. Eu vou orar para que Deus lave você com seu sangue. Ele baixou. Eu orei. Lágrimas correndo no rosto desse moço. E Deus me ensinou, pelo Espírito, é o escândalo da cruz. É a palavra, minha palavra. Deus não quis que o homem conhecesse a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove salvar os homens pela loucura da pregação. Então, creia. Em segundo lugar, esqueça sinais e prodígios. Hoje, fique com os sinais e prodígios dos apóstolos e de todos aqueles a quem Deus concedeu para que a sua palavra fosse testemunhada, testificada, autenticada, acreditada. Confie nisso. Nada mais. Deus irá lhe abençoar, honrar a sua palavra gloriosa. Você será edificado poderosamente por essa bendita, gloriosa, amada palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.